Ah, pessoal, a gente está terminando as funções. A gente viu os haletos, né? E tem algumas funções que têm metais ligados no carbono. São conhecidos como compostos organometálicos. É possível o ferro, o magnésio, o chumbo, o lítio, o zinco, né? Estanho, está ligado no carbono. Por exemplo, na hemoglobina, fica ali o ferro ligado com carbono no meio da estrutura. Na clorofila fica o magnésio. Tem uma estrutura assim, ó, que tem o chumbo ligado com 4 radicais etil. É um organometálico, chama isso aí. Esses caras são 4 etil aqui, ele chama tetraetil, de chumbo 4. Porque o chumbo acaba ficando com NOx aqui igual a mais 4. Isso é um composto que a gente usou durante muito tempo para colocar na gasolina ruim, para aumentar a octanagem dela. Aumentar a octanagem de uma gasolina ruim. E o Grignard, composto de Grignard, os compostos de Grignard, são os organometálicos mais conhecidos que existem, porque existe uma reação orgânica para eles, que é a reação de Grignard. O Grignard é o R é um radical, metil, etil, propil, magnésio ligado com haleto, cloro, bromo e iodo. Você não vai ver com flúor aqui, devido à alta eletronegatividade do flúor. E eu pus 2 exemplos de Grignard aqui, pra você ver como que é um composto de Grignard. Metil ligado com magnésio e cloro, chama cloreto, que é o cloro, de metil magnésio. Ou, o nome disso aí é o de baixo, né? Iodeto, que é o iodo, de isopropil magnésio. Você vai ver que Grignard sempre vai ter o magnésio pregado naquele troço ali. Então essa é a nomenclatura do composto de Grignard. Tem uma curiosidade aqui no Grignard. O magnésio, ele é da família 2A, então ele tende a perder 2 elétrons. O cloro vem e ganha aqui do magnésio, o carbono ganha do magnésio. No Grignard, o carbono tem uma carga negativa. É muito raro isso, porque com a maioria dos compostos que o carbono liga, o carbono fica positivo. E ali ele fica com carga negativa. Aí quando a gente for estudar a reação de Grignard, vocês vão ver que isso aqui faz do carbono uma base de Lewis, um poderoso nucleófilo, que ele vai poder atacar um troço chamado de eletrófilo. Mas por enquanto não, é só para você saber que existem os compostos de Grignard. E existem algumas funções, meninos, que tem um enxofre na estrutura. São os compostos sulfurados. Os mais importantes são os tiocompostos e os ácidos sulfônicos. Os ácidos sulfônicos, eles são derivados do ácido sulfúrico, parecido com a reação de nitração, com a reação que eles chamam de sulfonação. Aí eu pus aqui só um exemplo, porque a gente vai estudar a reação deles depois. Isso aqui é o ácido sulfúrico, ó, o H2SO4. E aí na reação ele fica assim, ó, HSO3, essa hidroxila sai, e esse grupo HSO3 que é conhecido como grupo sulfônico. Você pode ver aqui ó, que ele está ligado no primeiro carbono, nosso composto aí tem 6 carbonos. Mas como que chama esse trem aí, Ronde? Isso aí é o ácido. Por que tem que pôr ácido, Rondinelli? Porque ele é derivado do ácido sulfúrico. Aí ele é o ácido 1,hexano sulfônico. Esse sulfônico você pode colocar ele aqui emendado. Mas não esquece, se for pôr emendado aqui, ó, vai ficar 2S. E esse 1 é porque esse grupo ele pode mudar de carbono aqui. Mas geralmente ele fica na extremidade, porque o ácido sulfúrico é muito reativo, não fica escolhendo carbono aí. E existem os detergentes que são derivados dessa reação. São ácidos sulfônicos com mais de 12 carbonos na estrutura, que a gente reage com a soda cáustica. Mas quando a gente for estudar essa saponificação, a gente vai falar disso. Então saiba que existe uma função, que é o HSO3, conhecido como ácido sulfônico. Por que é ácido, né? Por que é ácido? Esse hidrogênio que está aqui, ó, quando cai na água, ele sai. Sai na forma de H+. CH+, o meio é ácido. E os tiocompostos? Os tios mais conhecidos que tem são os tioálcoois, as tiocetonas e os tioéter. O enxofre, ele é da mesma família do oxigênio. Quantas ligações químicas o oxigênio faz? 2. O enxofre também faz quantas? 2. Todas as funções que existem com oxigênio existem com enxofre. Quer ver um exemplo? Isso aqui, hidroxila ligada em carbono sp3,
hidroxila ligada em carbono saturado, é um álcool, chama metanol. No lugar do oxigênio, se eu colocar um enxofre, vira um tioálcool. E aí o nome dele é metanotiol. A única coisa que muda aqui é o ti. Esses tios geralmente são fedidinhos, fedor de cebola, de alho. O cheddar, quando você come, dá uns peidos lá, né, e tal, sai uns tiocompostos, essa coisa aí. Aqui, ó, aqui é uma cetona, é a propanona. No lugar do oxigênio, então, enxofre, eu chamo de propanotiona. Então eu tenho uma cetona e aqui eu tenho uma tio o quê? Cetona. Só os éteres que é um pouquinho diferente. Isso aqui é um tioéter. Os tioéteres são chamados de sulfetos. Aí muda um pouco a nomenclatura. Isso aqui é o dimetiléter, ou éter metílico, ou metóximetano, o dimetiléter. O nome do tio é dimetil, tiosulfeto. Aí para o éter fica esse negócio de tio e a gente coloca sulfeto quando o enxofre está aí no meio. Portanto, meninos, foi dadas as principais funções para vocês. Duda passou as oxigenadas e eu passei as funções nitrogenadas, aletos, ácidos sulfônicos, tios compostos. Vou colocar aqui agora, apagar isso aqui para finalizar esse negócio, os compostos de funções mistas. Por exemplo, se aparecer um aldeído e uma cetona, um álcool e uma amina, como que eu faço para dar nomenclatura, para a gente encerrar essa parte de nomenclatura, para ir depois para as reações orgânicas. Bora lá, galera, então terminar essa parte aí das funções. É o seguinte, ficou meio extensa essa aula, porque um tanto de função, né, que a gente viu, é treinar exercício. Existe um esqueminha para dar nomenclatura para compostos de funções mistas. Não está todas as funções aqui, mas está as mais principais. Aí se cair em vestibular normal aí de vocês do ensino médio, não for o ITA nem o IME, esse esqueminha aqui você responde qualquer exercício que você quiser. Você já deve ter visto casos assim, ó. Aminoácido. Por que o professor de biologia falou aminoácido? Parece que na estrutura do aminoácido tem um grupo amino e o grupo ácido. Mas por que em vez de falar aminoácido, fala aminoácido? É o seguinte, os aletos orgânicos, flúor, cloro, bromio, iodo, eles são que têm a menor prioridade na hora de numerar uma cadeia carbônica. Tirando eles, vem as aminas, depois os álcools, cetonas, aldeídos e ácido carboxílico. O que você vai fazer? O grupo NH2 da amina vai virar grupo amino, como se fosse um radical metil chamado de amino. O OH do álcool, que você coloca ol, vai virar grupo hidrox. E o aldeído, a carbonila, né? A carbonila de aldeído ou de cetona vai ser chamado de grupo oxo. Isso aqui. Então a gente tem um exemplo 1 aqui. A gente tem um ácido carboxílico e tem o grupo amino. Isso é um aminoácido. A gente tem quantos carbonos aqui? 1, 2, 3, 4 e 5. No segundo carbono a gente tem o grupo amino. Então você vai fazer isso, ó. Ácido, que ele é um ácido carboxílico. 2, amino. Quantos carbonos tem no total? 5. 5 é pentanóico. Por que esse ícone aí no final, Ronde? Porque isso aí é um ácido o quê? Carboxílico. Então esse é o ácido 2-amino pentanóico, que na biologia, esse segundo carbono, aqui eles apelidaram ele de carbono alfa. Aí existe 20 aminoácidos que tem no segundo carbono o grupo amino. Aqueles que vocês estudam lá, 8 essenciais, os 12 que você consegue sintetizar, todos eles têm um ácido carboxílico aqui, e no segundo carbono tem um grupo amino. O que diferencia eles é essa bundinha aqui, ó, daqui para frente. Pode ser com 3 carbonos, com 4, pode ser um benzeno, pode ser a fenilalanina, valina, e aí vai. Por isso que a gente chama isso aí de aminoácido. Onde? Mas se tiver uma cetona e um álcool, como que eu vou fazer para dar nomenclatura para isso? A cetona tem prioridade, essa regrinha, prioridade de nomenclatura em relação ao álcool. Então, em vez de começar a numerar da hidroxila do álcool, você começa da cetona, da carbonila da cetona. Fica um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No sexto carbono, você vai chamar isso aí de hidrox. Então, esse é o 6 hidrox. Mas é uma cetona, que tem carbonila no terceiro carbono. Você vai colocar oct, que é 8 carbono, colocar o an, octan,
Vim e pôr assim, ó, 3-ona. Porque cetona, no final da nomenclatura, você coloca o quê? Ona. Agora olha de baixo. Eu tenho um aldeído, eu tenho uma cetona e eu tenho um ácido carboxílico. Quem tem prioridade na hora de dar a nomenclatura? O ácido carboxílico. Ele vai ser o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. A curiosidade aqui é que esse grupo carbonila, tanto faz se isso é um aldeído ou uma cetona, os dois vão ser chamados de óxido. Aí você vai fazer assim, ó. Se é um ácido, o ácido tem prioridade na nomenclatura. Tem uma carbonila de cetona no terceiro carbono e uma de aldeído no sexto, 3,6 de óxido. Nosso ácido tem 6 carbonos, a gente coloca no final hexanóico. É porque na minha lista deve aparecer algum ou outro de função mista. Aí você segue essa regrinha para dar nomenclatura para eles. Finalizou, meninos, a parte de nomenclatura. Nossa próxima aula, a gente vai ter uma revisão de introdução ali às reações orgânicas, de Bronsted, Lewis, falar de ruptura de ligações, cisões homolíticas, heterolíticas, aula extremamente importante. Essa aula ficou um pouco extensa, mas dá uma olhada aí, volta, estuda ela de novo e fica com Deus. Tchau!